Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, meu nome é Ítalo, eu sou professor de contabilidade e eu estou explicando testes de hipóteses porque é uma disciplina que eu estou com dificuldade no meu mestrado e aí eu estou compartilhando com vocês que podem às vezes estar com o mesmo problema, né? Eu encontrei uma forma de que eu consiga aprender a disciplina e revisá-la para a matéria, né, para as avaliações, e aí estou compartilhando com vocês. Beleza, vamos lá. Isso daqui, esse teste de hipótese, né, ele está descrito no capítulo 9 do Gilberto Martins, né, que é o livro de estatística que nós estamos utilizando. Martins. Beleza. Existem três tipos de curva de Gauss, né? Existe uma única curva de Gauss, mas existem três formas de você criar hipóteses sobre ela. A primeira, né, deixa eu trocar aqui a câmera, a primeira é que vai ser o valor exato, né? A média que eu vou encontrar, que é chamada de μ, vai ser exatamente igual a μ0, que é a média que deveria ser. Existe a possibilidade da média que eu encontrar ser maior ou igual a μ0, e existe a possibilidade da média que eu encontrar ser menor ou igual a μ0. Beleza? E aí, esse μ0 seria o valor perfeito, né? O valor que deveria estar. E aí, no caso, eu vou colocar aqui o exemplo de 500 gramas de café, né? Uma almofada de 500 gramas de café e uma indústria de café. A minha hipótese nula, né, chamada de H0, ela seria que a minha média encontrada seria igual à média que deveria ser, ou seja, 500 gramas de café. Só que dentro desse resultado, eu sei que 500 gramas é igual a 500 gramas, só que existe uma margem de erro. Né? Essa margem de erro, ou margem de segurança ali, seria o meu erro. E aí, enquanto eu tenho um grau de confiança, vamos colocar aqui um grau de confiança, que geralmente é de 95%, mas pode ser 90%, 99%, é o valor que você deseja, né? Mas geralmente 95%, quando o exercício não passa, eu tenho uma taxa de erro que é chamada de alfa, certo? E esse alfa seria 5%. O que seria o alfa? Seria o erro, tá? Seria o erro. E aqui, o grau de confiança seria 1 menos alfa, né? Que seria a minha confiança. Perfeito. Eu identificando a minha taxa de erro como 5%, dentro aqui da curva de Gauss, eu vou desenhar ela bonitinho, e aí eu vou ter dois mundos. Eu vou ter um mundo em que eu não rejeito H0, que é se o meu valor der entre esse aqui, né? Esse valorzinho aqui determinado, e vai ter o valor em que eu vou rejeitar, se ela for menor ou maior. Perfeito? Então, dentro da estatística, nós não aceitamos hipóteses, nós não rejeitamos as hipóteses. Então, aqui, eu não rejeitaria, né, H0 se o meu alfa dividido por 2, ele estivesse entre um intervalo de confiança determinado, tá bom? E aí, por que dividido por 2? Porque esse alfa de 5% fica 2,5 para cá e fica 2,5 para cá. Perfeito, vamos lá. E aí existe a possibilidade também de eu analisar apenas se dentro da indústria tem menos café. E como é que eu faria isso? Para eu identificar se tem menos café, a minha média, né, que seria a minha hipótese alternativa, a minha média teria que ser menor do que μ0, ou seja, menos de 500 gramas, né? Menos de 500 gramas. E aí, a minha hipótese nula, né, que seria a hipótese que eu quero testar, é se a média ela é maior ou igual a μ0. Ou seja, se a minha hipótese nula ela for comprovada, né, que é todo esse valor aqui, ó, eu não rejeitarei o H0. Mas se ela estiver nesse mundo aqui, eu rejeitarei H0 e, porventura, não rejeitarei H1. Perfeito? E aí existe a unicaudal superior, que é para identificar se tem mais café dentro dos pacotes. E aí a minha média, né, ela deveria ser menor ou igual a μ0. Sempre leva em consideração que o igual ele está na hipótese nula, vocês perceberam isso? E aí a minha hipótese 1 seria que a minha média ela é maior do que μ0. Ou seja, se a minha média ela for maior do que μ0 e ela estiver aqui, eu rejeitarei H0 e não rejeitarei H1. E se ela for nesse local aqui, eu não rejeitarei H0. Beleza? Veja novamente, eu revisei várias vezes que eu estou falando, acho que está correto. Beleza, e aí, dentre isso, nós teremos os nossos erros, né? Que são chamados de erro tipo 1 e erro tipo 2. O erro tipo 1 seria da seguinte forma: a minha hipótese nula verdadeira, né? E aí eu aceito a hipótese nula. Perfeito. Se eu não rejeito a hipótese nula e ela é verdadeira, tá tudo certo, tudo ok, né? Vida feliz. Só que existe uma possibilidade da minha hipótese nula ser verdadeira e eu a rejeitar. Então seria o meu erro tipo 1. E existe também a possibilidade da minha hipótese 1 ser verdadeira e eu aceitar a hipótese nula no lugar dela. Aí seria o erro tipo 2.
Perceba que o erro tipo 1 é o erro em que eu rejeito a hipótese como verdadeira, e no erro tipo 2 seria eu não rejeitar a hipótese, né? Correto? E aí o meu nível de significância, basicamente, é o que vai determinar isso, né? Que seria o meu alfa. Aqui abaixo, eu trouxe um dos principais valores de alfa, né? Que pode ser, se num grau de confiança de 90%, 1645, 95%, 196, 99%, 2,57. Esses valores são os valores da tabela mesmo, né? Mas geralmente são os mais usados, são esses. E aí os testes de hipótese, deixa eu arrastar aqui para o lado, os testes de hipóteses, eles vão se dar da seguinte forma. Eu tenho aqui, né, o Z, que seria a minha distribuição normal, tá? E aí a fórmula seria a média, né, que seria x barra, menos μ0, que vai ser dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz do número de observações, perfeito? E aí existe a possibilidade de eu rejeitar H0. Na bicaudal, eu vou rejeitar H0 se o valor da minha distribuição normal, né, o valor identificado, ele for menor ou igual ao Z identificado, né, o Z alfa dividido por 2, ou se o meu Z for maior do que o Z alfa dividido por 2. Nesse caso aqui, seria o meu Z negativo e o meu Z positivo. Vocês lembram que existe aqui, ó, esses dois? Então eu vou identificar se o valor que eu encontrei está dentro desse mundo aqui. Se ele estiver dentro desse mundo, perfeito, não rejeito H0. Rejeito H0 se ele estiver fora desse mundo aqui, perfeito? E aí existe também a possibilidade, né, que é a segunda, de nós identificarmos pelo valor P. Sempre que o meu valor P ele for menor ou igual, né, eu vou não rejeitar H0, né? Eu não rejeito. Perfeito? Então vamos continuar aqui. A minha unicaudal inferior, aqui descrita, né, seria da seguinte forma. Eu rejeitarei o H0 se o meu Z ele der menor, né, ou igual ao Z alfa. Ou seja, ele está para esse mundo aqui, se o meu H0 estiver para cá. E novamente o p-valor da mesma forma. Perfeito? O p-valor, se ele for menor do que o meu alfa, eu vou não vou rejeitar a hipótese nula. E é a mesma coisa com o superior, só que ao invés de nós apontarmos para um lado, nós vamos apontar para o outro. Percebe aonde que aponta aqui? Beleza. E o p-valor segue a mesma coisa. Agora vamos olhar aqui um exemplo que eu trouxe para a gente poder fazer a análise, né? Vamos olhar aqui. Deixa eu mexer um pouquinho aqui essa câmera aqui, colocar ela um pouquinho para cá. Aqui. Beleza, vamos olhar aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, a fórmula é essa, tá? É o valor da média que eu encontrei, mais ou menos o Z, certo? Vezes sigma, que é o desvio padrão, dividido pela quantidade de observações, pela raiz da quantidade de observações, perfeito? Vamos levar em consideração que eu tenho aqui, ó, 100 observações, né, uma amostra de 100, a minha média deu 502 gramas, o meu nível, meu desvio padrão é 2, porque ele me deu a variância ao quadrado, né, que nada mais é, para eu tirar o desvio padrão é só tirar a raiz do valor, deu 2, e 95% de confiança é igual a 1,96, né, que nós vimos aqui em cima, aqui, ó, 1,96. Beleza, ou seja, o meu erro, né, a minha taxa de erro, ela é de 5%. Vocês estão vendo aqui? Beleza, vamos lá. Para fazer o cálculo, eu vou pegar basicamente 1,96, que é esse Zzinho aqui, bonitinho, né, tá vendo aqui? Eu vou pegar 1,96 vezes 2, que é o meu desvio padrão aqui, né, o meu sigma, dividido pela raiz de 100, que vai dar 0,392. Ou seja, o meu erro vai medir aqui, ó, basicamente isso, ó. Eu tenho a minha média aqui, né? E aí, ó, 499,608 ou 500,039. Se eu for colocar aqui, né, esse daqui é miséria no caso. Se eu for colocar a média que eu obtive, então seria aqui, né, a minha média encontrada seria 502. E aí eu colocaria 501,68 e aqui eu colocaria 502,392. Perfeito. E aí agora eu vou verificar, né, com base nessa fórmula aqui, se o meu valor ele está dentro do número. Eu vou fazer a padronização, né, desses valores aqui para identificar. Aí eu pego a média que eu encontrei, que é 502, né, menos o meu μ0, que seria 500,
pego aqui o meu desvio padrão e divido pelo número de observações da raiz. Esse valor eu vou chegar a 0,01, tá? Que seria o valor padronizado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 500 é a média que eu encontrei, aí eu padronizo vira 0, né? Porque o valor é o ponto 0. E esse 502 que eu encontrei aqui, ele vem para cá, 0,1. Perfeito. E o meu Z alfa, né? Que é de 5%, né? Que a minha margem de erro ali, o meu Z alfa, é de 1 menos alfa, né? Que é 95% aqui. E eu vou colocar ele e você vai identificar na tabela que é 1,65. Perceba, 1,65 está aqui. O meu 0,1 está aqui. Ou seja, dentro desse intervalo, e aqui também tem, tá? Aqui também vai ter um menos 1,65, né? 1,65. Aqui dentro desse intervalo aqui que eu rachurei, é o valor que eu encontrei, ou seja, eu não rejeito H0 nessa observação. E aí a hipótese V, né, que é essa daqui, da gente identificar por meio do p-value, né, ou do valor P, eu vou identificar ela aqui, ó. Ou seja, o meu valor Z, que é 0,01, nada mais significa do que existe uma probabilidade de 50% do meu valor ele estar dentro desse intervalo aqui, né? É 49,6%. Ou seja, é um valor que é maior, no caso, do que esse p-value aqui, né? Que é de 5%, ou seja, eu não rejeito H0. Essa foi a forma que eu identifiquei. Se vocês identificarem algum erro na aula, eu peço que, por gentileza, vocês relevem. Eu estou compartilhando ela com vocês porque eu acho que ficou bom, uma forma de eu entender, né? E se encontrar qualquer erro, pessoal, por favor, relevem, comentem aí, que eu vou ter o maior prazer de aprender. Estou tentando seriamente entender essa matéria. Para mim é uma matéria muito complicada, né? Então é isso, pessoal. Abraço, até mais. Tchau, tchau.